Fala pessoal, eu tenho alguns avisos importantes para te dar. A nossa igreja vai estar aberta nas terças e quintas-feiras, de 8 ao meio-dia. Nesse horário você vai estar podendo trazer o seu dízimo e a sua oferta e também o seu alimento para contribuir com a assistência social. Vai estar disponível aqui para vocês a nossa conta bancária. Se você preferir, você pode estar fazendo a transferência do seu dízimo e sua oferta nela. Também vai estar disponível um número de telefone onde uma maquineta pode ir até a sua casa. Então, entre em contato, agenda o teu horário. Nessa maquineta, em apenas cartão de débito, você vai estar podendo contribuir com o seu carnê da construção e também com o seu dízimo e a sua oferta. Você está ligado lá nas nossas redes sociais? Nós temos uma programação especial preparada para você lá e está acontecendo nos mesmos horários dos cultos. Nas terças e quintas às 20 horas, no domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas com o nosso culto de celebração. Então fica ligado, não perde nada e até breve. Graça e paz, missionários, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso culto de missões. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer receber esse convite tão maravilhoso, que é falar sobre um assunto tão importante para a nossa igreja, não é mesmo? E se você, assim como eu, ama missões e ama vidas, eu creio que o Senhor vai ter grandes coisas para falar com você nesta noite, amém? E caso você não tenha tanto afeto assim pelo assunto, eu creio que o Senhor vai colocar algo no seu coração também nessa noite, amém? Eu vou explanar algumas coisas, queridos, sobre desempenhar bem o nosso ID, sobre missões, sobre o que é missões, sobre o que é ser um missionário, porque provavelmente você já deve ter ouvido por aí muitas pessoas falando: deixa missões para quem é missionário, deixa missões para quem realmente sabe o que é isso, para quem está lá fora, para quem viaja para os outros países. E, meu querido, eu vim trazer algo para você nessa noite. Você é sim um missionário. Todos nós somos missionários, porque todos nós fomos convidados a fazer o ID do Senhor, a levar o ID do Senhor, a propagar o Evangelho. Então, olha que coisa maravilhosa. Missões não está só incumbida a quem leva a palavra do Senhor lá para fora. Missões está incumbida a você mesmo. Missões está incumbida a você levar a palavra do Senhor no seu trabalho, na faculdade, na escola, até na sua própria igreja. Sabia que quando você serve ao Senhor, você está cumprindo sim o ID? Pois é, a gente vai se aprofundar mais um pouco nisso nessa noite. E eu quero que você fique comigo, porque o Senhor tem grandes coisas para falar conosco nesse dia. Como eu falei para você, todos nós somos missionários. E talvez você se questione, mas eu não sou chamado para missões, eu não sou um missionário. Mas, queridos, realmente todos nós somos missionários. E eu queria explanar algo com você a respeito do significado de missões. Porque quando a gente compreende o significado de missões, a gente tem uma visão maior e mais aberta para as coisas de Deus. Quando a gente compreende o que é missões, a gente não fica incumbido a evitar esse assunto. Porque muitas pessoas evitam o assunto de missões por ser um assunto que se propaga muito, por ser um assunto muito abrangente. Então, se você já pensou assim como eu já pensei, querido, muitas vezes que eu não era uma missionária. Porque missionária é para quem tem garra, é para quem vai e faz. Mas você é um missionário, porque você foi encabido a ir e levar a palavra do Senhor, a levar o Evangelho. Amém? Então, antes da gente começar realmente com essa ministração, eu queria explanar duas coisas para vocês. Sobre o que é missões e sobre o que é ser missionário. Missões, meu querido, nada mais é do que uma iniciativa a propagar o Evangelho. Então, quando você ouve assim, vai haver um culto de missões, vai ter algum evento relacionado a missões, é uma iniciativa que as pessoas tomam para propagar o Evangelho. Então, missões nada mais é do que uma iniciativa para propagar o Evangelho. E se você é um missionário, você é aquele que trabalha para que essa propagação se expanda. Você é aquele que trabalha para que a iniciativa chegue nas pessoas. Você é aquele que trabalha para que o Evangelho chegue nas pessoas. Então, missões é exatamente essa iniciativa e missionário é aquele que pega junto. Então, por isso que você se torna um missionário. Não é necessário você viajar para as nações, você evangelizar nas ruas, fazer projetos para você se tornar um missionário. No seu trabalho, como eu iniciei falando, você se torna um missionário.
Então, querido, que hoje a gente possa estar com essa visão mais aberta sobre o que é missões. Missões é uma iniciativa dada por Deus. E se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse em Marcos 16:15, que é o famoso versículo do ID. E que provavelmente você já ouviu muito nos cultos de missões, mas é importante a gente trazer sempre isso à tona, porque realmente missões é uma iniciativa. E lá em Marcos 16:15 fala o seguinte, você pode pegar a sua Bíblia, abrir comigo e ler, certo? E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou ler novamente. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda a criatura. Então isso aqui é Jesus falando, olha, vocês vão ter que criar uma iniciativa para levar o evangelho para o mundo. Até aqui eu fiz minha parte, mas agora chegou a vez de vocês. Então você é sim um missionário, porque você vai tomar uma iniciativa para cumprir o ID. Então o missionário não é só aquele que vai para as nações, você também pode ser um missionário aqui na sua igreja, amém? E queridos, eu separei algumas dicas para que o ID ele seja mais propagado dentro do nosso dia a dia, que o ID ele possa se propagar mais no nosso dia a dia. Então, como eu falei para você, missões é uma iniciativa para que o ID se propague, para que o evangelho se propague. Então, eu separei 5 dicas para que você possa desempenhar o ID no seu dia a dia, amém? Se você tiver um caderninho, você pode pegar e anotar, e você pode revisar durante o seu dia o que você tem cumprido, o que você tem feito, será que você tem realmente desempenhado o ID? E é muito importante a gente ver isso, porque foi algo que Jesus nos deixou, amém? E eu anotei algumas dicas para você, e se você puder anotar, vai ser de grande valia, amém? A primeira dica que eu anotei é, use as ferramentas. Quantos sabem que o Senhor não ia deixar uma ordem sem deixar as ferramentas para a gente executar? Bom, queridos, como eu disse a você, essa é uma das dicas para a gente desempenhar no nosso dia a dia. Você pode desempenhar, inclusive, nessa quarentena que está acontecendo. Você pode desempenhar na sua casa. Não é porque nós estamos em casa que nós não vamos deixar o ID parar. Não, queridos, é exatamente esse o momento para que a gente propague com mais força. São as notícias chegando e a gente rebatendo com a palavra. E é exatamente essa primeira ferramenta que eu quero falar para você, a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Se você puder abrir comigo lá em Romanos 10:17, diz o seguinte, Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, queridos, a gente já começa a entender um pouco sobre o quanto a palavra é importante no nosso dia a dia para que o ID ele se desempenhe com mais rapidez. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia também diz que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Então você consegue perceber o quanto a fé é importante e que a fé só vai vir através do ouvir da palavra de Deus. Então se você agarrar essa ferramenta que é a palavra de Deus, querido, a fé ela vai ser gerada, a fé ela vai ser distribuída para as pessoas. Então nesse tempo você pode usar essa ferramenta sim no seu dia a dia, na sua casa. Por mais que você esteja em casa nesse tempo, você pode utilizar a palavra para abençoar outras pessoas. Então a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como eu disse a você no versículo anterior, que a graça ela vem mediante a fé. A salvação é pela graça, queridos. Então ela se torna indispensável para o ID, ela se torna indispensável como uma ferramenta. A palavra de Deus se torna indispensável. Então se você utilizar a palavra de Deus, fé vai chegar e mediante a fé a graça. E aí haverá salvação. Então, se você utilizar bem a palavra nesse tempo, querido, você vai realmente promover fé. E essa é a primeira ferramenta que eu deixo para você utilizar nesse tempo. A segunda ferramenta é a compaixão e o amor pelas vidas. E eu queria que você abrisse em Salmos 145, do 8 ao 9. Salmos 145. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir aí. Salmo 145. A partir do 8 diz assim:
Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, a primeira ferramenta que eu citei para você foi a palavra de Deus, que é através do ouvir da palavra de Deus a fé vem. E a segunda ferramenta que eu quero deixar para você é a compaixão e o amor. Como eu acabei de ler para você, o nosso maior exemplo a respeito disso é o Senhor. Porque o Senhor, ele é benigno, o Senhor, ele é misericordioso, o Senhor é cheio de compaixão. E ele provou isso quando ele entregou Jesus por mim e por você. Então, uma ferramenta para que você vai anunciar a palavra de Deus é ter compaixão pelas vidas, é ter amor pelas vidas. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias e a ministra citou um exemplo que eu achei muito bacana e eu vou trazer isso para você. E eu queria que você se enquadrasse nessa situação desse exemplo, amém? Ela citou um culto à noite e que você estava nele. E imagine, queridos, se uma pessoa com uma roupa diferente, com um cabelo diferente meio estranho, chegasse nesse culto. Ou talvez se uma mulher com vestes curtas chegasse nesse culto. Ou talvez pessoas com um mau cheiro chegassem nesse culto e sentassem perto de você. E o pastor falasse a seguinte frase: olha, querido, olha para a pessoa que está do seu lado e dá um abraço nela. Como é que você iria reagir? Sabendo que aquela pessoa estava com um mau cheiro, talvez a pessoa nem se lembrasse mais quando foi o último banho que ela tomou. Como você agiria diante disso? Como você agiria diante dessas pessoas que chegariam no culto à noite? Sabe, queridos, é hora da gente ter compaixão pelas vidas e não olhar a situação delas. Sabe que muitas pessoas não têm vindo à igreja por terem olhado para a sua situação e terem pensado: eu não posso ir assim diante de Jesus, eu não vou para a igreja hoje. Olha como está meu estado, será que as pessoas vão me receber bem? Será que as pessoas vão me receber com um abraço? E sabe, queridos, o evangelho ele não é um evangelho de exclusão, ele é um evangelho de inclusão. Então, quando você exclui as pessoas dessa forma, não é o evangelho. Quando você inclui, aí sim, você deve pensar a forma que Jesus faria. Quando uma pessoa dessa aparecesse na sua frente, ou até mesmo no seu dia a dia, quando você fosse para o trabalho, o que você faz? Você exclui essa pessoa ou você inclui essa pessoa? Então, uma ferramenta bastante importante que você deve levar com você no seu dia a dia é a compaixão pelas pessoas. Porque talvez não aconteça todo dia de você encontrar uma pessoa assim, mas vai acontecer um dia de você encontrar. E você vai ser canal para essa pessoa. Você vai ser Deus através dele aqui na terra. Amém? Então, a gente já citou a ferramenta da palavra, da compaixão e a terceira é a oração. Eu só separei essas ferramentas, mas se você percebeu, o nosso Deus é um Deus criativo. Então, se você for mergulhar na palavra, você vai encontrar muito mais ferramentas, amém? E a terceira ferramenta é a oração, queridos. Quantos sabem que a oração é uma ferramenta poderosa e eficaz? Quantos sabem que a oração, ela move montanhas? Sabe, você tem que orar pelas pessoas, você tem que orar pelas vidas. Claro que você vai orar por você, pela sua família, mas pense principalmente naquelas pessoas que necessitam mais do que você. Muitas pessoas costumam orar: ah, Senhor, que o Senhor salve aquela tal pessoa. Queridos, Deus já deixou a salvação aqui. O que falta é as pessoas realmente receberem, abraçarem Jesus. Então, que a sua oração nesse tempo possa ser: Senhor, que as pessoas venham abrir o coração para te receber, porque você já deixou a sua salvação. Você já deixou sua salvação disponível. Então, que sua oração venha estar coerente com a palavra de Deus. Que sua oração venha estar coerente com o amor, com a compaixão de Cristo. Amém? Então, essa foi a primeira dica que eu deixo para você usar as suas ferramentas. Como eu citei para você, eu citei essas 3. Mas se você mergulhar mais na palavra, você vai poder encontrar muito mais. E a segunda dica que eu tenho para você, desempenhar o seu ID no dia a dia, é a respeito do seu testemunho. Se você puder abrir comigo lá em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, do 2 ao 3. Que fala o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens,
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Eu citei a primeira dica para você usar as ferramentas e agora a segunda, que é o testemunho. Como você pode perceber nesse versículo, ele nos instrui a ser uma carta viva de Deus aqui na terra. E se você percebe, querido, ser uma carta viva de Deus aqui na terra é ser Cristo manifesto aqui na terra, é ser Deus manifesto aqui na terra para as pessoas. Então, se você é uma pessoa tímida que não consegue falar muito, talvez isso seja uma trave na sua vida para você falar com as pessoas, talvez o seu testemunho ele possa falar muito mais. Talvez você sendo uma carta viva, onde quer que você esteja, possa mostrar às pessoas quem Deus é, o que Deus é, e desformar aquela imagem errônea de Deus, que Deus é um Deus que castiga, que Deus é um Deus mau. Pelo seu testemunho, as pessoas vão conhecer Deus verdadeiramente, vão conhecer Cristo verdadeiramente. Então, essa é a segunda dica que eu tenho para você, o seu testemunho, para que você desempenhe o seu ID aqui na terra, amém? E a terceira dica fala sobre você ser ativo na sua igreja. Eu tenho muito para mim durante esses dias para que eu não abandone o meu propósito, para que eu não abandone o meu chamado, porque pessoas precisam disso. E sua atuação na igreja é de suma importância, querido. Sua atuação, seu serviço na igreja vai transformar pessoas só pela forma como você serve. A forma como você serve diz muito sobre o seu Deus. A forma como você age com as pessoas, a forma como você se deixa ser instruído e se deixa fluir, diz muito sobre Deus. Então, a terceira dica é para que você seja mais ativo na sua igreja. E a quarta dica que eu quero deixar para você é para que você invista em projetos e invista em missões. Se você olhar ao seu redor, você está rodeado de projetos maravilhosos, querido. Então, você pode sim ser um investidor desses projetos para que eles se encaminhem e se desempenhem melhor, amém? No reino de Cristo. Você é um total desempenhador disso, querido. Você é quem vai fazer as coisas correrem mais rápido. Se você investir em projetos da sua cidade, da sua igreja, ou até mesmo de missões, você vai poder correr a carreira mais rápido, amém? E essas são as dicas que eu trouxe para você hoje. Eu só queria terminar com uma frase de uma missionária excelente, maravilhosa. Você pode pesquisar sobre o ministério dela, sobre a vida dela no YouTube. Vai falar muito sobre ela nesses canais de redes sociais. Ela se chama Helen Roosevelt. E ela foi uma missionária que teve uma missão no Congo. E ela era médica. E ela ajudou muito no tempo lá, porque estava tendo uma guerra civil, e ela foi uma ajudadora muito grande nesse tempo lá. Eu aconselho você a ir lá no YouTube e conhecer um pouco mais da história dessa mulher. E antes dela morrer, ela escreveu uma frase que fala o seguinte: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade, queremos Jesus e os aplausos, queremos Jesus e o reconhecimento, queremos Jesus e seus melhores e os primeiros. Não, meus irmãos, devemos querer só Jesus. Então, querido, a respeito de tudo isso que eu falei, a coisa principal que você deve ter na sua vida é Jesus. Quando você desempenhar esse papel do ídolo, você deve se lembrar dele. As pessoas hoje em dia querem sempre duas coisas: Jesus e aplausos, mas não existe negociação. Você deve querer apenas Jesus. E quando você toma isso para si, você desempenha melhor missões, você desempenha melhor o ID. Porque Jesus, ele entregou sua vida por mim e por você. Então você deve fazer o mesmo aqui na terra. Você deve entregar a sua vida no dia a dia. Então, missões, querido, fala sobre iniciativa de propagar o Evangelho. Que Evangelho é esse? Esse Evangelho é Jesus. Então, que você possa, querido, estar com suas mãos abertas para receber o que Jesus tem para você, para que você possa entregar a outros. Que você possa querer Jesus sempre mais. Que você possa querer que Jesus seja o centro de tudo. Amém? Então, eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado por essa palavra. E não esqueça
que missões é importante, que você é um missionário sim, porque a iniciativa do ID, quem toma é você. Amém, queridos? No mais, sejam abençoados na prática da palavra.